Mara, me conta um pouquinho da tua história. A Mara, antes de conhecer a Renata, eu lembro que quando eu comecei, eu estava assim, muito insegura. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura. E por essa insegurança, eu saía buscava a perfeição. Aí, por buscar essa perfeição, eu procurava fazer um monte de coisa e não conseguia concluir nada. Então eu achava assim, não, ainda mais a parte da estética. A estética a gente se perde, é um ramo que a gente se perde porque tem muita escolha. Então, queria fazer de tudo e por fim não fazia nada. Nada, porque aí uma hora eu lançava um curso, aí eu corria, fazia o curso. Aí hora era outra, eu corria e fazia outro. Aí depois, não era isso. Aí sempre essa busca por perfeição. E eu não me conhecia, né? Então, às vezes, coisas assim que eu julgava assim como ser muito, como eu me cobrava muito, pegava o chicote mesmo, né? E aí se tornava tudo mais difícil, por não me conhecer. Aí depois que a gente começou a fazer a mentoria, que eu fui me conhecendo, fui entendendo quando eu estava na dor, quando que eu tinha que pausar, quando que eu tinha que reagir, quando eu tinha que interagir, aí foi ficando mais leve. Então tudo aquilo que era um peso para mim começou a ficar mais leve, por conta de que eu fui entendendo a respeitar o tempo, respeitar o espaço, como que eu devo seguir, a parte de que é uma dificuldade assim maior para mim é sobre metas, então acho que não era possível. Você veio com uma clareza de como que se faz uma meta, né? Como vai ser possível, né? A gente traçar. Eu não sabia nem como o caminho que percorrer, né? Como que eu vou fazer? Como que eu quero daqui 5 anos? Né? Então, é uma coisa que, tipo, como que o meu hoje vai fazer com que eu chegue no meu daqui 5 anos? Então, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade de entender isso. E aí você trouxe de uma forma muito leve, né? De a gente vindo já de trás para frente, para chegar no nosso hoje, né? E eu aprendi muito, porque eu era tão acelerada, tão aprendi a desacelerar, a comer devagar. Então, assim, eu era muito acelerada. Mas era aquele acelerado ao extremo de que era tão acelerado e não saía do lugar. E aí eu aprendi a ser mais leve, a desacelerar, a saber o hoje, a viver o momento de agora. Então, foi essas coisas que eu fui aprendendo e colocando em prática. E fez muita diferença. Mara, qual era o seu problema ou os seus problemas antes de participar da mentoria comigo? A insegurança. Eu acho que o maior era a insegurança e assim, o problema de que eu não me conhecia. Eu acho que era isso. Era o maior, era isso, de não me conhecer, a minha insegurança. Que aí pessoas faziam o que queria de mim, eu me permitia várias coisas, e hoje não, já tenho um outro posicionamento, porque eu E, já sei mais o que quero. e o que que a insegurança e essa falta de conhecimento prejudicavam você na questão da produtividade? Porque eu não sabia o que de fato precisava ser feito. Então eu só fazia. Então, como eu sou muito de execução, eu só fazia. Aí terminava, não fazia nada, porque eu só fazia. Sem assim objetivos, por que eu estou fazendo isso, para onde eu estou indo, né? Então eu só fazia, que eu achava que ser produtiva era fazer, era executar, fazer. Tem que tipo, se acordar de manhã até a noite fazendo, que aí isso era produtividade, e não é isso. E como você se sentia nesse fazer e não chegar em lugar nenhum? Cansada, cansada, frustrada. Acho que era o mais forte é isso, é a frustração e o cansaço. E aí gerava um cansaço tanto físico como mental, né? Começava um cansaço mental e um cansaço físico. Tu conheceu a minha mentoria e por que você decidiu dar um voto de confiança e fazer a mentoria comigo? Como eu conheci,
Foi no Instagram, que uma mentora sua, uma pessoa tinha feito uma mentoria com você, e aí eu vi ela comentando, aí eu segui no o seu Instagram, e você me mandou mensagem. Aí eu gostei do seu posicionamento, da sua assertividade. Aí eu gostei disso. Aí eu falei, não, é, é para mim isso, pelo seu posicionamento, aquela coisa de, não, vamos lá fazer, tenho, é isso, sabe assim, tal dia, tal hora eu consigo, não sei o quê, eu gostei disso. Falei, opa, gosto assim, eu gostei disso. Mara, me conta um pouco das dificuldades que você teve em aplicar o meu método. Porque quando a gente enxerga que o problema que a gente tem, tipo, é nosso, aí vem um confronto, né? Eu preciso mudar, eu preciso aceitar, porque a maior dificuldade é a aceitação. Então, quando a gente aceita, então, primeiro a gente precisa aceitar para depois a gente conseguir mudar. Então, é o aceitar. É o aceitar o que às vezes as pessoas falam, ah, você é muito acelerada. Não, eu não sou, gente, vocês que são devagar. E não, realmente, eu era muito acelerada, na verdade. Aí depois é o aceitar, realmente, eu fazia isso, realmente, eu sou assim, realmente. Então, aceitar, de você abraçar e para depois você conseguir melhorar. Então, é um confronto, gera um confronto, gera um confronto. Essa é a parte disso. E valeu a pena superar esse confronto, essa angústia que gerou essa ideia de eu tenho que mudar? Super, 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 super. Total, total, total. E, Mara, quais os resultados reais, quais os resultados concretos que a mentoria trouxe na sua vida? Tanto a minha mudança interna, então, assim, até como eu lido comigo mesma, então eu aprendi a lidar comigo mesma, a lidar até mais com os meus filhos, então a questão até de lidar com os clientes mudou, ao meu redor tudo mudou. Então, meu posicionamento mudou muito, a partir de quando eu percebi o que eu precisava realmente fazer. Então, mudou muito, mudou tudo isso. E mudando esse posicionamento, tem alguma coisa que aconteceu aí? Bah, fechei algum cliente ou mudei a minha forma de trabalhar que ficou mais produtivo? O que que aconteceu na tua vida assim, nossa, meu posicionamento mudou e qual foi o reflexo? Em algumas coisas pessoais mudou de que não deixa as pessoas fazer o que querem comigo. Então, aquela coisa de fazer para agradar, deixar para fazer, não, não tem isso. Então, mudou isso, não deixar as pessoas fazerem o que querem comigo. E até em questão também até com o cliente, que aí às vezes as pessoas confundiam o que é amizade, com o que é profissionalismo. Então, isso também mudou. Mudou em questão de, tipo, até valores, que é uma coisa que eu ainda estou reforçando mais, né, que é para esse ano eu estou mudando sobre isso, então até os meus valores eu estou mudando, vou aplicar umas outras coisas que eu estou colocando, vou colocar em prática, então estou primeiro no papel para depois pôr em prática, questão de o que que eu vou, o que eu percebi assim, o que que de fato eu trabalho mais, o que que o público gosta mais, então é em cima disso que eu vou desenvolver mais. E aí nisso eu estou desenvolvendo uns valores, então eu vou ajustar isso. Então algumas pessoas já, mas não dá para fazer aquela promoção, não, não dá mais. Era aquele momento, ponto, não dá mais. Então já fiz isso. A última vez, avisei para todo mundo, olha, encerrei, essa semana é a última vez promoção, não haverá mais promoção, e ponto. Não haverá mais promoção. Dá para É, dizer, manter isso. então, que você começou a se posicionar melhor e a cobrar o preço justo pelo seu trabalho ou está em caminho de cobrar o preço justo pelo seu trabalho? Eu estou a caminho de cobrar o preço justo. E Estou a caminho. o que aconteceu na tua vida que você nunca imaginou que seria possível depois que você fez a mentoria? O que aconteceu que eu achava que não seria Aconteceu que não possível. seria possível, que tu achava que não seria possível, mas que depois da mentoria aconteceu na tua vida.
Eu acho que tirar as pessoas da minha vida, a saber quando não me cabe mais ambientes, quando não me cabe mais pessoas. Eu acho que isso foi de extrema importância. Saber que aquelas pessoas, elas não estão dentro dos meus valores. E tá tudo bem de não compartilhar mais aquela mesa, de não receber mais aquelas pessoas. E tá tudo bem. E como você considera importante essa mentoria para mulheres que não conhecem ela? É importante porque quando você se conhece, é, entra muito a questão do posicionamento, porque assim, como eu trabalho muito com mulheres, meu público total é mulher, eu vejo que muitas se permite passar por muitas situações porque não se conhece, que são várias dores que carregam e se permite a viver essas dores porque elas não se conhecem. Elas se fecham naquele mundinho e acham que é até normal passar por muitas situações que andam passando, por não se conhecer, porque se conhecesse, não ia se permitir, não ia deixar as pessoas fazerem o que faz, isso em todos os ambientes. E quando a gente não se conhece, vão fazer o que querem da gente em todos os ambientes. É questão de casamento, é questão de amizade, é questão de trabalho, é questão de tudo. De todo lugar que você for, se você não se conhecer, as pessoas vão saber onde que é seu ponto fraco e vai chegar neles para poder absorver o que tiver de absorver de você, de te sugar, na verdade. Entendi. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre a mentoria? Olha, eu queria ter tido tempo de pegar cada parte que a gente fez e falar como eu era antes e como eu estava e como eu fiquei depois. Eu acho que seria até interessante quando você terminar assim, você pegar cada ponto que foi aplicado, do tipo, cada sessão que você aplicou e falar como que ficou antes e como ficou depois. Você chega a fazer isso, né, quando a gente está em andamento, mas assim, depois que passa um tempo, como que foi antes e como foi depois. Porque assim, é muita coisa, é muito conteúdo, então a gente vai relembrando e vai aplicando, vai relembrando e vai aplicando. Então tem coisas que eu vou relembrando e vou aplicando, porque é muito conteúdo. Obrigada.